Olá! Mais uma vez, mais um episódio, Expertise contando histórias, e hoje eu tenho a honra, o privilégio de estar aqui com meu amigo Luciano Fernandes e a gente vai bater um papo bem legal, vai ouvir a história empreendedora dele e eu espero que você curta, que você goste bastante e é isso aí, vamos lá! Luciano, meu amigo, primeiramente obrigado, querido, pelo privilégio, pela honra de dedicar esse seu tempo para a gente bater esse papo. Um amigo de longas datas, um irmão. E eu queria começar esse papo fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo. O que te levou a empreender, Luciano? Conte a sua história. Tudo bem, Cristiano? E a todos que estão nos ouvindo. Quero, primeiramente, parabenizar pela iniciativa. A gente se conhece há um bom tempo e eu sei que isso daqui é uma extensão de você, de quem você realmente é. Legal. Afinal de contas, eu e você fizemos isso aqui sem câmeras muitas e muitas vezes. Sentamos um ao lado do outro e batemos um papo, trocamos ideia, compartilhamos as nossas experiências, Então, isso daqui nada mais é do que uma extensão de que eu vejo você com esse desejo de sempre estar compartilhando as histórias, contando a história, ouvindo histórias há muito tempo. Então fico feliz que isso tenha transformado em algo agora que possa ser gravado e eternizado. É uma forma de eternizar histórias, Isso, que elas vão ficar hoje gravadas pelas redes sociais e ficarão aí pela história. Então, meus parabéns, sucesso. Obrigado, é o que eu desejo. Meu irmão, sobre empreender, antes de mais nada, pode ser que das pessoas que estejam te ouvindo não saibam qual é o empreendimento que eu tenho, Eu não quero falar dos empreendimentos, mas eu quero dizer que eu já sou um empreendedor há 22 anos, está fazendo agora, esse ano, Em 2000 ele se iniciou, mas a primeira empresa mesmo nasce em 13 de novembro de 2003. Nossa, que precisão. Então faz exatamente, eu estou para fazer agora 20 anos com a nossa empresa mais antiga, que é a Farmácia de Manipulação Vivenda. Nós estamos inclusive no ano de comemorações dos 20 anos dela. Então realmente está fazendo 20 anos como empreendedor. De lá nasceram outras empresas, o Laboratório Flame, a Provida Centro Médico, a Faculdade de Logos. E hoje nós temos 200 colaboradores ao nosso lado, além de pessoas que nos auxiliam, consultores, mentores, líderes e empresas que nos auxiliam. Então eu fiz essa soma há pouco tempo atrás. Eu acho que hoje nós devemos ter em torno de 260 pessoas envolvidas nas nossas empresas. Então é uma história e um tempo, então a gente pode contar alguma coisa do que ao longo de 20 anos nós viemos sendo moldados para chegar até aqui, Mas tudo isso começa de uma forma um pouco inusitada, de uma necessidade. Naquele momento, com 17 anos de idade, eu não tinha a visão de que eu era um empreendedor. Eu ainda não tinha essa visão. Mas eu tive que sair de casa para trabalhar e para estudar, e eu fui trabalhar no SESEC do Banco do Brasil, em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou de Patinga, Minas Gerais, saí do interior para ir para uma capital trabalhar e estudar. E quando eu estava trabalhando no SESEC, lá é um conjunto de mais de 1000 estagiários que trabalhavam na época, compensação de cheque, cartão de crédito, e mais ou menos entre 17 e 22 anos de idade, e a maioria estagiária dos cursos de administração, economia, voltados para a área do banco, E eu estava lá, naquele momento, começando a trabalhar como estagiário. E eu sou apaixonado por relógios, Cristiano. Eu devo ter uns 20 lá em casa. Legal. Eu sou apaixonado por relógio. Naquele tempo eu não tinha dinheiro para comprar relógios, Então eu só tinha a possibilidade de comprar um. E eu comprei um relógio da Citizen, que até hoje eu tenho ele na minha memória. E eu fui com esse relógio feliz da vida para o meu estágio, comprei ali parcelado. E quando eu cheguei lá, meu irmão, algumas pessoas começaram: nossa, que relógio lindo, como é que eu faço para ter? Aí eu vendo. Normal. É isso aí. 17 anos, precisando de batalhar, não estava preso a relógio.
e um deles me ofereceu na hora. Eu não lembro o valor, eu não tenho essa memória, mas algum dinheiro com certeza eu ganhei. E vendi. Com o dinheiro, eu fui lá na relojaria, comprei de um outro modelo, que eu gosto de relógio, eu gosto da variedade também. E sobrou um dinheiro, porque eu vendia mais, né? Já tive o meu primeiro ganho ali. Voltei pro um outro dia de trabalho. Nossa, que relógio lindo! Eu falei, eu vendo. E ali, meu irmão, no meio de 1000 pessoas estagiários ali, entre 17 e 22 anos de idade, eu comecei a ver que o meu gosto não era incomum. Outras pessoas também gostavam de relógio e gostavam de relógios como eu gosto. E aí eu comecei a comprar, vender, comprando na relojaria. Até que um dia o dono da relojaria me chamou e ele falou assim, rapaz, eu vejo de onde vem isso aí? Eu contei a história para ele, ele falou, não, você vai se tornar meu revendedor lá, eu te vendo mais barato ainda. Você vai aumentar sua margem de lucro. Que legal. Aí eu fui, fiz essa parceria com ele e às vezes o relógio nem era meu. Ele me dava, eu já ganhei credibilidade com ele, me dava, eu levava, as pessoas viram meu pulso e compravam. E começavam a comprar. E isso era bom porque os estagiários lá, apesar da gente ganhar aquele salário de estagiário que é menor, mas eles não tinham compromisso com o lar, com a casa. Eram estagiários começando a sua vida profissional na faculdade. Então a maioria tinha dinheiro para eles mesmos. Então a questão do relógio fazia muito sentido para eles. Então eu comecei a vender muito relógio. Meu irmão, só para você ter ideia e encurtar isso daí, 2 anos depois eu tive uma consciência assim, eu preciso de estudar, porque senão não vou passar no vestibular. Eu já estava 2 anos e não passava no vestibular que eu queria, que era de universidade pública. Naquela época era bem mais complicado do que é hoje. A gente tinha que ir no local, fazer a prova. Não era algo que hoje, por exemplo, você faz a prova do Enem, você pode escolher a universidade que você vai entrar e que encaixou com a sua nota. Na época não, você tinha que ir lá, escolher o curso e viajar. Então se eu quero ir para Belo Horizonte, eu vou para Belo Horizonte. Se eu quero ir para o Preto, eu vou para o Preto. Se eu quero o UNB, eu venho para Brasília. E então era muito mais complicado e eu já estava há 2 anos sem passar no vestibular. Aí eu falei, não, eu tenho que parar e estudar. Quando eu fui cessar com o banco lá, trabalhando no SESEC, eu já estava... A minha esposa, a Milena, ela é testemunha disso, que eu peguei o envelope e mostrei para ela. Eu estava com R$8.000 ganho vendendo relógio como estagiário dos 17 aos 19 anos de idade, e aqueles R$8.000 me sustentou 1 ano e meio estudando somente no Colégio Americano Batista, em frente à Praça Moscoso, em Vitória, no Espírito Santo. Aí em julho de 97 eu passo no vestibular em farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto, vou estudar lá, mas durante aquele 1 ano e meio eu fui sustentado pelo relógio. Cara, que eu vendi. Que legal. Só que você acredita que isso se apagou da minha memória? Pois é, você nunca tinha me contado essa história. Isso apagou um pouco da minha memória, assim que ficou, porque eu fui fazer a faculdade e na faculdade eu não fui empreendedor, não. Na faculdade eu fui professor, dei aula, monitor. Na faculdade eu também tive a oportunidade de ser aluno do CAPS de iniciação científica, tanto que hoje eu dou aula em faculdade, porque eu tenho esse viés aí que veio durante a minha formação em farmácia lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu conheci Brasília, vim apresentar o meu trabalho aqui, porque ele ganhou em 3º lugar na Universidade Federal de Ouro Preto, um trabalho com ciclodestrinas, encapsulamento de medicação. E eu vim trabalhar, foi aí que eu conheci Brasília, então ficou esse outro viés. E aquilo ficou apagado, é como se foi um tempo da minha vida, eu não dei importância para aquilo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no CAIS de Valparaíso, de Goiás. Aí a gente se encontra, acho que a nossa história vai ser logo um pouquinho depois disso, a gente já tem um encontro aí, eu e você. Mas lá no CAIS do Valparaíso, isso nós estamos falando do ano 2000 aproximadamente, eu percebi, tendo um emprego público, eu era farmacêutico do CAIS, depois eu fui ser analista clínico do laboratório do CAIS, eu fui perceber que eu não tinha essa pegada do funcionalismo público. A Brasília nos atrai muito por isso, né? A gente gostaria de ter essa estabilidade, a possibilidade dos crescimentos, uma aposentadoria segura. Então todo mundo é um pouco atraído por essa ideia, porque ela realmente é maravilhosa. Mas quando eu estava dentro do funcionalismo público, fiz alguns concursos
eu percebi que essa não era a minha pegada, não era aí que eu ia cumprir o meu propósito. E eu estava andando ali entre a BR-040, que fica em frente hoje ao Shopping Sul, que eu desci ali, e até o Cais, que é depois do Batalhão de Polícia Militar do Valparaíso. Quando eu estava andando ali, eu olhava e sempre dizia, cara, que cabe uma farmácia de manipulação, cabe uma farmácia de manipulação, vai dar certo uma farmácia de manipulação. E com aquela ideia crescendo dentro de mim, até que um dia, meu irmão, no lugar que eu sempre olhei e falei assim, olha, aqui vai se dar uma farmácia de manipulação. Abriu uma farmácia de manipulação. Nossa. Olha só, abriu uma farmácia de manipulação. As nossas palavras têm poder, né? E eu estava dizendo, aqui dá uma palavra de manipulação, aqui cabe uma farmácia de manipulação. E coube mesmo, só que foi de outra pessoa, não foi a minha. Mas sabe que lindo, Cristiano? É que eu tive uma inspiração para ir lá e entregar o meu currículo. Aí eu fui lá e entreguei o meu currículo naquela farmácia de manipulação um dia passando lá. Eu cheguei lá, a atendente que até hoje está comigo, minha colaboradora, o nome dela é Islene. Ela me atendeu e na hora que eu entreguei o currículo, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, a farmacêutica acabou de sair daqui. Eu acho que vai ter uma oportunidade para você. Você trabalha onde? Eu falei, eu trabalho aqui no Cais, é alguns poucos metros daqui. Então eu trabalharia lá de manhã e aqui de tarde para um pouquinho de noite. Daria certo demais. Ela falou, vou falar com o proprietário. Falou com o proprietário. No outro dia ele me ligou. E na outra semana eu já larguei o emprego que eu estava e comecei a trabalhar no funcionalismo público e dentro da farmácia de manipulação. Abriu mão da segurança e foi para arriscar. E fui arriscar, já um primeiro passo. Mas interessante, Cris, dando um parênteses aqui, isso não era uma consciência para mim. Talvez agora uma pessoa ouvindo que queira empreender, talvez ela seja impelida e inspirada a dizer assim, eu vou tomar uma decisão como essa. Olha quantas decisões de pessoas que foram impelidas por algo e elas foram lá e tomaram a decisão. Naquele momento eu não tinha total consciência que eu estava dando esse passo. Eu era guiado por um propósito. Eu só sabia que no funcionalismo público eu não tinha um propósito, porque não trazia nem paz, nem alegria, por mais que as palavras estabilidade, promoção, crescimento, salário garantido, por mais que isso na razão faça muito bem dentro, eu falo, não é aqui meu lugar, não é aqui meu lugar. Podia fazer sentido para outros, mas para você não. Para mim não fazia sentido. Então naquele momento ali eu fui impelido por isso, não foi pelo risco. Não vou ser ousado a isso. Eu fui impelido pelo propósito. Eu não cumpro esse propósito aqui, eu vou fazer o que eu preciso fazer e fui para lá. Interessante, Cris, que passando um pouco aqui de tempo, depois eu entendi por que eu precisava de passar porque eu passei ali, sendo primeiramente colaborador da empresa que eu entrei. Eu queria empreender, eu sabia que eu tinha um propósito nisso, mas eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o expertise, eu não tinha nada. Que bom que primeiro eu fui ser colaborador de uma farmácia de manipulação. Geraldo Rufino fala assim, você está empreendendo no CNPJ de um outro. Exatamente. Legal. Tanto Cris, que é verdade que o proprietário da farmácia, um ano eu trabalhando para ele, tão afindamente assim, alegre, feliz, porque quando você encontra algo que você sabe, é aqui o meu lugar, você faz aquilo com alegria. É aquela velha frase, né? Quando você encontra o seu propósito, você não trabalha, né? Na verdade, o trabalho se torna o seu fim, né? Então você está ali, o seu fim de propósito. Então você está fazendo, você está realizando. E aí, rapaz, era exatamente assim que eu sentia. E eu empreendia tão bem dentro da farmácia de manipulação que eu trabalhava, que o proprietário chamou para ser sócio um ano depois. Eu estou falando de 2002, eu estou falando de 2001. Em 2002, ele me chama para ser sócio dele e eu me torno sócio dele, que é uma história bem interessante. Em um outro podcast eu conto como que isso aconteceu. Um ano depois, ele estava abrindo muitas farmácias de manipulação em Brasília e ele não estava dando conta, as mãos dele não estavam alcançando. E aí ele vira, eu quero desfazer da unidade de Valparaíso. Agora eu já tenho 2 anos de expertise e experiência, mesmo que pouca, dentro da farmácia, empreendendo dentro da farmácia de manipulação dele.
já tomando conta do administrativo, já fazendo cosméticos, já fazendo cápsulas, já entendendo do negócio. E aí ele vira para mim e fala assim: rapaz, eu quero desfazer da farmácia do Valparaíso, eu tenho desejo de abrir em Brasília, e você quer comprar? E aí eu adquiro, 13 de novembro de 2003, eu adquiro a segunda parte dele com a venda do carro da minha esposa e um parcelamento. Eu entro no negócio e passo a empreender aí agora no meu primeiro negócio sem sociedade. Aquele momento era, quer dizer, com sociedade, minha esposa. Eu e ela empreendendo nesse negócio. Então foi assim que eu entrei. E nesse momento que eu entrei, Cris, eu lembrei dessa história do relógio. Eu falei com você que ela ficou apagada. Num determinado momento ela veio e falou: rapaz, agora que eu entendo, eu tenho esse feeling dentro de mim há muito tempo, só que eu não percebi claramente, demorei para perceber, mas agora eu percebo que eu era um empreendedor, não só um empresário, e nem investidor, que também é diferente. Eu nem sou um bom investidor, mas eu sou um bom empreendedor. Eu descobri no empreendedorismo a minha vida, a minha história, onde eu gero valor, aonde eu impacto a sociedade que eu estou inserido, aonde eu posso ajudar pessoas a encontrar o seu propósito. Como investidor também às vezes não sou bom. É interessante como tem diferença isso aí. Também não sou um empresário, eu gosto de empreender. Às vezes, Cris, eu abro uma empresa, já são 6, quando ela está no seu melhor momento eu passo para alguém gerir. Aí eu volto lá atrás, você acompanhou isso? Aí eu vou lá atrás, pego uma empresa e faço ela crescer, porque eu amo empreender, amo uma novidade, amo chegar a novidade. Mas tenho aprendido nos últimos anos também a amar, a ser empresário no sentido de gestor. Como farmacêutico, eu aprendi muito sobre a área técnica. Então eu sou acostumado, eu tinha uma mentalidade técnica. E quando eu me vi como empreendedor, rapaz, eu lembro dos 3 primeiros anos e eu falo, é um milagre, tá? Ter sobrevivido, sem conhecimento de financeiro, sem conhecimento de gestão de pessoas, sem conhecimento de contabilidade, sem conhecimento de jurídico, sem conhecimento de leis trabalhistas, porque a gente não é ensinado nisso na faculdade, a gente não é ensinado nisso no ensino médio, né? Agora o Brasil está despertando para isso, né? Já tem escolas se mobilizando nesse sentido de ter aulas de empreendedorismo, aulas sobre finanças. Isso é muito importante, mas naquele tempo a gente nem ouvia falar muito disso. Eu era farmacêutico, eu tinha conhecimento técnico, mas eu não tinha nenhum conhecimento de gestão. E assim, eu vejo que aqueles 3 primeiros anos foi um milagre ter ficado aberto, sabe? Um milagre associado a muito desejo, a muita vontade, é saber que você está ali e está cumprindo um propósito. E aí depois eu fui impelido a me tornar um pouco mais gestor, que aí já não dava mais só para contar com a sorte, com a força ou com o desejo. Eles são forças impulsionadoras, mas eles não são forças mantenedoras. Você precisa colocar um combustível aí para o motor continuar acionado, né? E aí eu comecei a estudar. Aí nesse momento eu começo a fazer pequenos cursos, gestão de pessoas 3 dias, gestão de finanças 4 dias, pequenos cursos, um aqui, um lá, e aprendendo sobre cada área, e vendo que a gestão é algo que precisa realmente ser estudado. Cada área aí precisa ser modificada, moldada, né, de uma forma maravilhosa. E nessa história, só para você ter ideia, é inusitado isso, porque não é normal uma empresa sair do Valparaíso e conquistar Brasília. É normal de Brasília sair e conquistar o Valparaíso, vamos colocar, né? Para quem está nos ouvindo, Valparaíso é uma cidade do entorno do Distrito Federal, mas é uma cidade goiana. Uma cidade que, por sinal, onde iniciei a vivenda e que eu amo. E o que acontece? Lá nós somos tão bem sucedidos que nós abrimos a segunda unidade, que foi na Itapaá. Na época, uma rua de casas. Hoje eu estou em frente à Caixa Econômica, do lado do Banco do Brasil, e a rua mais comercial do Valparaíso é a rua onde eu estou. E eu fui o segundo comércio de lá. Que legal, cara. E de lá, hoje, nós temos 6 unidades no Distrito Federal. Nós já somos a segunda maior rede de farmácia de manipulação do Distrito Federal.
Fantástico, cara. Poxa, então você vê que o propósito te conecta e independe do lugar que você está, o inusitado acontece. Como você trabalha com vida, você trabalha com propósito, você trabalha sabendo que aquilo dali está fazendo sentido, abençoando pessoas, modificando a sociedade que você está, com isso fazendo com consciência, você sabendo o que você está fazendo. Isso aí é impossível as pessoas não serem atraídos. É uma forma nobre de se indignar com aquilo que talvez você não aceite, não concorde, né, Luciano? Perfeito. Porque a gente tem a mania de se indignar, se revoltando, xingando, reclamando, falando mal, mas esse exemplo que você acabou de colocar, cara, eu fiquei arrepiado. É uma indignação diferente. É uma indignação de assim, cara, eu quero transformar essa cidade de alguma forma, eu quero ser um diferente, eu quero fazer a diferença, eu quero contribuir, eu quero transformar pessoas. Cara, que coisa sensacional. Continua, desculpa ter te perguntado. Nada, mas a observação foi muito boa. E a gente está repetindo isso, sabe, Cris? Por exemplo, com o Laboratório Fleming de Análises Clínicas, nós começamos do Novo Gama. A diferença é que agora em outra cidade, que também é do entorno do Distrito Federal, também é a cidade de Goiânia, lá nós começamos o Laboratório Fleming em 2006. Hoje o Laboratório Fleming é uma das maiores redes de laboratórios de análises clínicas do Distrito Federal. E saímos do Novo Gama, né? Muitas das vezes as pessoas olham para essas cidades e ficam em dúvida do que pode estar lá. Tem muita gente boa, tem muita gente cumprindo propósito, tem muito empresário crescendo, tem muito artista, sabe? E aí tá lá. Ou seja, não depende do lugar. Aqui também tem. Eu estou dizendo que é inusitado, pode estar em qualquer lugar aonde você menos espera. Só contando um caso aqui, Cris, achei interessante que eu estou construindo um prédio, você visitou ele, e eu fui na Casa Cor. Quando eu cheguei lá tem um rooftop. Aí nesse rooftop, eu tô olhando com tanta admiração, porque é algo que eu quero fazer lá no prédio. Eu vou ser do mesmo jeito que eu falei quando você falou essa palavra antes, eu vou perguntar, tá? Você já me explicou. O que é um rooftop? O rooftop é um terraço que fica no alto de um prédio e que você dá um estilo para ele se tornar um rooftop. Dá um estilo, coloca uma personalidade, algo diferente ali. E aí eu tô olhando aquilo ali e achei espetacular. Aí eu vi que a arquiteta de lá percebeu que eu estava olhando com um olhar de paixão. Ela chegou perto de mim e começou a conversar, Juliana, o nome dela. Aí ela falou assim, olhando, tô vendo que você está gostando. Eu contei um pouco do projeto. Ela falou, eu sou do Gama. Aí eu, nossa, então o prédio é no Novo Gama. E ela falou, então você não vai acreditar. Sabe esses bancos que você está vendo aqui da Casa Cor todo? É de um artista que ele está lá no Céu Azul, no Valparaíso. Uau, então tá do meu lado, eu quero esse cara lá. Até tenho ele agora no Instagram e estou em contato com ele mesmo. Aí logo depois eu contei para ela, depois tem um artista do Novo Gama que fez inclusive todos os troféus de sustentabilidade do Goiás, do estado do Goiás, e ele é do Novo Gama, o nome dele é João de Fibra, e ele vai fazer os cestos de capim colonial para colocar no rooftop. E agora eu já tenho um cara da madeira. Ela falou, então deixa eu te falar do pessoal, esse cara do que fez os vasos de barro é lá de Cidade Ocidental, que é outra cidade de Goiânia também, de entorno, ali da região dos Calungas. Eu quero também um contato desse, que maravilha, num prédio no Novo Gama eu tenho um rooftop que tem um artista do Céu Azul, um artista de Cidade Ocidental, um artista do Novo Gama, que vai compor aquilo dali de um empreendedor dali e que conquista hoje uma cidade que é referência, onde as pessoas são altamente exigentes, né? Pelo poder, pela aquisição poder de aquisição que elas têm, elas exigem, e duas das nossas empresas já conquistam o mercado aqui tranquilo, mas saíram de lá, porque a gente estava oferecendo isso lá. Eu não vim para cá oferecer isso, eu ofereci isso lá. Era tão reconhecido que quando eu cheguei aqui foi uma extensão daquilo que a gente faz, associado ao propósito, associado a essa motivação que a gente tem por dentro. E aí, nessa pegada, eu estou valorizando realmente os artistas de lá para dizer, olha, nós podemos chegar onde a gente precisa chegar para cumprir o propósito, não interessa de onde você veio. Que legal, cara, né? Fantástico. Luciano, quais são os principais desafios que você enfrentou nessa caminhada, assim?
enfrentou e está enfrentando, porque você ainda está, né, caminhando. Não para, né? Os desafios mudam, mas eles não param. Cristiano, eu acho que eu, como comecei a dizer, como uma pessoa muito técnica, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei tem relação com gestão. Não saber gerir as diversas áreas de uma empresa no qual eu não fui ensinado, então foi o meu maior desafio inicial. Eu tenho uma história para contar para vocês que é associada ao Cristiano, isso faz mais de 12 anos. Eu tinha uma dor em mim, que é como ajudar os meus colaboradores a ser melhor. Naquela época eu não chamava de colaboradores, eu chamava de funcionários. Foi inclusive nessa pegada que mudou a concepção. E eu precisando de entender melhor sobre gestão de pessoas, não sobre RH, não é sobre contabilidade e lei, é sobre gerir pessoas. Ajudá-las a encontrar seu propósito. Eu encontrei você, Cris, num determinado momento da nossa vida. Você foi nosso consultor. Eu lembro que a gente foi para um hotel fazenda e lá nós ficamos 3 dias sentados pensando, fazendo isso aqui. Você lembra disso? Lembro. Sentado discutindo sobre como fazer as pessoas encontrarem o processo. Você vê que a gente já estava num podcast só que sem câmeras lá atrás. E de lá nós saímos com uma direção: atrair, desenvolver, reter, motivar e, se precisar, dispensar talentos. Portanto, todo mundo que adentrar essa empresa a partir daquele momento seriam chamados colaboradores. Os maiores desafios foram encontrar em cada uma dessas áreas como eu poderia ajudar as pessoas através da gestão da minha empresa, como eu deveria entregar um produto melhor para o meu cliente através da gestão da minha empresa e como eu poderia ser mais justo com a sociedade que eu estou através da gestão da minha empresa. A gente acha que a gente não está interferindo na sociedade, mas está, porque o empresário que gere muito bem a sua empresa, sem precisar de fazer nenhuma ação social, ele já está ajudando a sociedade. No momento que ele está ali empregando, ele está ajudando a sociedade. No momento que ele está pagando seus impostos, ele está ajudando a sociedade. No momento que ele está ali sendo um referencial, ele está ajudando a sua sociedade. Só que todo gestor que encontra isso, ele se expande, ele acaba entrando também no social e querendo ajudar de outras formas. Mas isso é um fato. Então, assim, eu descobri que gestão da empresa, ela fazia muita diferença. Eu estava falando algo com você há pouco, e eu vou repetir aqui. Quanto mais você descobre, ou se descobre a sua verdadeira identidade, o seu senso de pertencimento, de merecimento, o seu senso de capacidade, ele é trabalhado e você começa a entender que você pode fazer tudo que você precisa fazer para cumprir um propósito que tenha expansão eterna e não só para um momento. Quando você entra nisso, você descobre que o propósito verdadeiro não está em você. Você se descobre para que, ao se descobrir, você encontre o propósito no outro. Isso é libertador também, não é? Aí você vai começar a gerir pensando, cara, como que eu vou fazer melhor isso daqui para que isso possa mudar a vida de outras pessoas. Porque agora você não tem problema com você. Se você descobriu que você pode, que você tem, se você descobriu que aquilo dali nada mais te impede para cumprir um propósito, desde que ele seja verdadeiro, pronto, então você está resolvido. Agora como eu vou fazer com que os que estão ao meu redor sejam impactados por isso que eu estou fazendo. Aí isso faz diferença, né? Então o meu desafio estava nessa gestão, em descobrir tudo isso. E nisso a gente encontra ferramentas, como eu disse, às vezes pequenos cursos. Hoje as pessoas têm acesso. Digita lá gestão de pessoa, ouve algum podcast sobre, ou ouve um curso, né? Então às vezes a gente pensa, nossa, tem que pagar caro num curso. Não, depois eu fui fazer uma MBA, mas enquanto isso eu fiz pequenos cursos que foram me ajudando no dia a dia da empresa, porque às vezes uma atitude pequena como essa, 3 dias no hotel fazenda, você sai de lá com uma filosofia que eu carrego, Cris, por sinal até hoje, tá? Que bom. Atrair, desenvolver, reter, motivar e dispensar talento se for preciso. E eu tenho ela descrita muito melhor do que o que a gente escreveu, porque eu fui desenvolvendo ela ao longo desse tempo. Eu te dei o exemplo de gestão de pessoas, mas isso se aplica a todas as áreas, na finança, no contábil, no jurídico, no marketing, na vendas, no comercial, está tudo envolvido. Então você vai ouvindo pequenas coisas, vai adquirindo conhecimento, vai colocando ele em prática, que vai ser um salvador. Eu fico ouvindo você falando isso agora, sobre o desafio,
e o quão é poderoso essa ação de uma visão empreendedora, consciente, que ama as pessoas, que está preocupada realmente com a sociedade, com melhorar, com ter um diferencial, ou melhor, fazer diferente, né, para poder ajudar. E eu fico pensando assim, por que às vezes o empresário, o empreendedor é visto por uma parte da sociedade como um vilão, né? Como aquele que às vezes só quer lucrar, às vezes só quer... E às vezes não é enxergado também por esse lado. Porque tem pessoas como você, como muitos outros, que se preocupam em não só ter um lucro, não só ganhar dinheiro ou crescer para dizer que cresceu, mas assim, fazendo isso com sustentabilidade, fazendo isso principalmente com solidariedade e pensando, cara, eu não estou aqui à toa, eu tenho um propósito, meu propósito é realmente transformar a vida das pessoas. Se eu transformo a vida das pessoas, eu transformo indiretamente também a sociedade. Eu fico pensando assim, por que às vezes acontece isso? A resposta é até simples, Cris. Sabe por quê? A gente sabe o que é ruim se propaga muito mais do que o que é bom. Sempre existiu empresários bons, com visão, fazendo diferença. Mas o que é ruim se propaga muito mais do que o que é bom. O bom está impactando vidas e ele não tem tempo nem para combater o que de ruim está aí. Ele tá fazendo o que precisa ser feito. Mas isso, eu tenho uma boa notícia para isso. O Brasil tem mudado muito nesse quesito. Eu acho que a vinda de mentores, de coachings, esse conceito de gestão com propósito, servir com propósito, que chegou para o empresário. Hoje, por exemplo, o Brasil acho que quadriplicou o número de pessoas que estão desenvolvendo as suas carreiras em vários cursos disponíveis no Brasil. Isso é um aspecto de mudança, né? Então, assim, com certeza tem hoje muito mais empresários buscando isso e tendo mais consciência disso. Então, isso tem uma possibilidade de mudança maior. Como você disse, hoje também, se a gente quiser buscar os bons exemplos, não nos faltam. Verdade. São muitos, não são poucos, mas nem são raros. Talvez antes era propagado mais aquilo que era raro. Legal, estamos caminhando aí para o final. Eu queria primeiro perguntar, teve alguma pergunta que eu não te fiz, algo que você gostaria de ter falado até agora não teve oportunidade? Bom, se você me perguntasse assim, Luciano, teve algum momento na sua história assim, de empresário que deu uma 360 depois de ter descoberto isso? Eu vou dizer que sim, tem um que é mais marcante. Teve vários, mas um é bem marcante. Depois de descobrir gestão, aí eu era o financeiro da empresa, o gestor de pessoas da empresa, o que fechava o caixa da empresa, o que ajudava a manipular, o que ajudava a atender, e eu era tudo na empresa. Porque eu descobri gestão e agora estava fazendo, e a gente pequeno ali, começando, você não tem dinheiro para pagar cada um de pessoas para te ajudarem nisso. Aí eu vou fazer um curso de imersão, fico 4 dias imergido ali, buscando uma solução. Quando eu vou finalizar esse curso, o mediador daquele curso tem uma conversa como essa aqui, particular. Ele falou assim, olha, eu observei nesses 4 dias que você é um grande líder, eu observei nesses dias que você tem uma liderança com propósito, você tem consciência, eu observei que você tem muito desejo, muita vontade, tem um foguete com as suas turbinas ligadas, pronto para voar. Mas você ainda não decolou. Você sabe por que você não decolou? Porque você é altamente centralizador, perfeccionista. Eita ferro. Foi na cara, né? Não dá na cara não para não atrapalhar o enterro, né? Ele foi altamente específico e eu encontrei naquelas palavras uma verdade. Eu tinha me tornado centralizador e perfeccionista, querendo que tudo eu faça, eu estou gerindo e talvez não aprendi a descentralizar. Ali eu saí com uma inspiração. Vou montar uma empresa, essa empresa vai ter financeiro, foi a primeira coisa que eu contratei. Depois vai ter gestão de pessoas, aí que entra a sua consultoria no segundo momento. Depois vai ter contabilidade, depois vai ter jurídico, depois vai ter... Hoje é uma empresa que existe, chama Organizações Nexus, e ela tem todas essas áreas, pessoas me ajudando. Aí eu descobri uma outra parte importante da gestão, você não tem que fazer tudo.
sabe? Você precisa descentralizar, você precisa passar adiante, você precisa passar o seu conhecimento, você precisa deixar outros líderes se formarem ao seu redor, você precisa deixar as pessoas fazerem do jeito delas, que às vezes ali no jeito delas é que tem uma solução para aquilo que você está precisando, mas você acha que tem que ser feito do seu jeito. Então aí você já começa a aprender a falar sobre inovação, criatividade, descentralização, deixar as pessoas trabalharem. Então esse foi no meio do caminho, esse foi uma luz que se acendeu e que fez toda a diferença para mim. Então às vezes a gente vai fazer um curso 3 dias, não vai mudar a sua história. Uma palavra pode mudar a sua história. Se você pegar ela, se agarrar e ela se tornar uma realidade para você, igual o cara disse ali, você centralizou, era mesmo. Na hora que eu comecei a descentralizar, hoje o meu braço alcança todas as minhas empresas. Por quê? Porque eu descentralizei. Hoje eu tenho líderes comigo que são mais importantes para a minha empresa do que eu. Eu continuo sendo importante, mas eles se tornaram essenciais. Então isso faz parte do processo de crescimento, aí chegar a um determinado momento e se examinar como é que está indo essa gestão. É uma boa conduta. Nossa, que bacana, cara, que legal. E esse aprendizado realmente, quando você fala, dá para perceber que ele dá um salto de mentalidade, né? Ele dá ele abrange muito mais. Amplia a visão. Amplia a visão. Essa palavra que eu estava procurando. Luciano, a gente está caminhando para o final e eu faço uma pergunta final para os meus convidados e por você não vai ser diferente. Parece que eu copiei isso em algum lugar, né? Brincadeira. E a pergunta é: que história você gostaria que contassem sobre você? E quero deixar claro, primeiramente, que você não precisa morrer para isso, tá? Em outras palavras, como você gostaria de ser lembrado? Quando alguém lembrar de você, que história que você gostaria que a pessoa contasse sobre você? É muito interessante isso, né, Cris? Porque a gente foi ensinado, talvez lá atrás, eu estou falando a gente, muitas das pessoas que estão me ouvindo talvez se encaixem nisso, sobre herança, né? E a gente ouve muito sobre isso, herança, deixar algo físico. E aí a gente vem descobrindo, e essa geração que tem nos acompanhado, crescendo aí ao nosso redor, mais nova que a gente, tem descoberto isso de uma forma bem maravilhosa também. E mais do que herança, legado é importante. Mas o legado, ele não é em morte, né? Herança é em morte, né? Em memória, né? Uhum. Agora o legado não, você já pode produzir ele a partir do momento que o conhecimento extrapola de dentro de você. No momento que você passou o conhecimento, compartilhou uma história, uma experiência, e aquilo dali deu um novo significado para a pessoa que ouviu, naquele momento você deixou um legado dentro dela. E hoje, com 20 anos, eu ouço tantas histórias de sucesso, de pessoas que atravessaram a nossa vida, e elas falam: olha, aquilo dali mudou a minha vida. Não são poucas, muitas. Eu ouvi só nessa semana 4 pessoas dizendo isso para mim: olha, quando eu me encontrei com você, a minha história mudou. Então isso me deixa muito feliz. Mas eu não vou fugir da sua pergunta, não. Eu só estava dando uma introdução para ela, porque eu, sim, fiz essa pergunta tem muito pouco tempo atrás. E a resposta que vem no meu coração agora, para esse momento, eu quero ser conhecido como uma pessoa simples, com muita sabedoria. Humildade com sabedoria, com capacidade de servidão. Aí eu acho que eu estaria feliz se eu deixasse esse legado na vida de pessoas que estão comigo. Legal, me agradaria. Eu preciso dizer isso para você. Uma dessas pessoas que passaram por sua vida, que foram transformadas e até hoje está sendo transformada pela sua influência, pela sua maneira de viver, pelo conhecimento que você exala, sou eu. E eu falo isso, não é nenhuma rasgação de seda, você sabe disso, e porque a gente tem essa relação e essa troca mútua, né, nessa caminhada. Então eu sou um case, né, para essa história. E isso realmente é verdade. A gente percebe que as pessoas que passam pela sua vida,
é muito marcante, né? Essa coisa que acontece até naturalmente, é um sobrenatural natural de compartilhar. Antes da gente começar o podcast, a gente estava batendo papo, tomando um café, e você dando uma explicação sobre essa questão da necessidade da gente saber a nossa identidade, e isso é natural, né? Ninguém pediu para você dar uma aula e você acabou compartilhando. Então eu agradeço muito a sua contribuição, né, para a vida das pessoas e principalmente para a minha vida, porque somos amigos há muito tempo. E eu quero te agradecer pelo tempo que você dedicou aqui, né, por esses conhecimentos inspiradores que você transmitiu, agradecer principalmente por essa boa vontade, né? Luciano, tô com podcast, vamos lá, é preciso contar a sua história, compartilhar a sua história, só marcar, vamos lá, e isso aconteceu e eu estou muito feliz por isso. Meu irmão, muito obrigado. Foi minha, tá, Cris? Prazer, viu? Gente, expertise contando histórias, é isso aí, histórias de inspiração, inspiradoras, de superação e principalmente de conexão de pessoas. Valeu, até a próxima. Obrigado.